Então, gente, bom dia. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 5, que é sobre a vida no solo. O solo, ele é importante para todos os seres vivos que vão habitá-lo. Então, ele é importante para os animais, incluindo nós, seres humanos, porque é o lugar onde a gente mora, constrói nossas habitações, conseguimos alimento e criamos nossos filhos. E aí os animais criam os seus filhotes. Para as plantas é o local de absorção de nutrientes, é onde ela se fixa e é onde ela se mantém durante todo o ciclo da sua vida. Ele corresponde à camada superficial da crosta terrestre. Ele é muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, visto que dele nós tiramos a nossa subsistência. Então, a nossa alimentação é totalmente retirada do solo. Quando nós utilizamos o solo para o desenvolvimento da agricultura, ou então da pecuária, ou então de pastagens, nós estamos utilizando ele para construir as nossas casas, para nos dar um conforto, em estar habitando um local seguro e protegido em cima dessa camada desse solo. Nós também utilizamos, além da alimentação, nós utilizamos também o solo como matéria-prima para as construções. Então, na base das construções, naquele cimento que é misturado, nos tijolos que são construídos, nós também temos a participação do solo na construção desses artefatos. Além disso, ele também vai possuir importantes funções, como o armazenamento, escoamento e a infiltração de água no solo, sendo que ele é um importante componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Todos os solos vão possuir os 3 componentes principais: a areia, o silt e a argila. O que vai diferenciar esses tipos de solo é a quantidade em que esses componentes estarão disponíveis. Então, aqui embaixo, nós temos um gráfico, um infográfico, que vai mostrar qual é a composição que um solo fértil deve ter. O solo fértil é aquele que tem os 3 componentes na proporção ideal, na proporção igual. Então, ele vai possuir a mesma quantidade de areia, a mesma quantidade de silt e a mesma quantidade de argila. Então, esse solo fértil, ele deve ter 45% de minerais, ele deve ter 25% de água e de ar e 5% de matéria orgânica. Na parte mineral, que vai conferir características como fertilidade, como o escoamento, vai definir características como a cor, principalmente. A parte mineral, a quantidade de minerais que esse solo terá, vai definir se ele será um solo fértil, naturalmente fértil ou não. Então, nós temos aqui o caso da terra roxa, que é um tipo de solo presente na região sul e sudeste do país. A terra roxa, ela é originada do basalto, que é uma rocha magmática, e ela tem uma quantidade alta de ferro. Então, por isso, ela é considerada um solo fértil. E ela é muito utilizada no plantio de algodão, café, cana-de-açúcar e também de laranja. Aqui, está descrito embaixo como os solos férteis eles devem ser, que características um solo fértil deve apresentar. Então, de forma geral, eles são úmidos, fofos,
vão apresentar os componentes areia, argila e silt na proporção ideal e terão uma coloração marrom escura ou avermelhada. Um solo fértil também será rico em humus, que é aquela matéria orgânica que está lá em decomposição. São os animais mortos e também os vegetais mortos, que retêm a umidade na quantidade certa. Então, quando a gente fala de solo, a gente fala também dos biomas que são encontrados no nosso país. Então, o nosso país, ele é formado por 5 biomas. Mas aí a gente precisa relembrar o que é um bioma. Como vocês podem ver nessa imagem, um bioma, ele é uma região que ele terá relevo, temperatura, umidade, presença de seres vivos, presença de vegetais e de animais, uma região única, que não será encontrada mais em nenhuma outra parte do mundo. Então, nós temos aqui 5 biomas bem destacados no nosso país. O primeiro desses biomas, que terá também um solo, com características próprias, é a floresta amazônica. Embora ela seja muito biodiversa, possua uma grande quantidade de vegetais e de animais, o nosso solo é pobre em nutrientes. A fertilidade que existe nele está associada à decomposição das folhas, que é muito intensa. Mas todos os nutrientes que são devolvidos para o solo por meio dessa decomposição, eles são utilizados pelos próprios vegetais. Então, nós dizemos que a nossa floresta amazônica, ela se autossustenta. Nós temos também o solo do bioma da Caatinga. Essa palavra Caatinga vem do tupi-guarani, que significa floresta branca, pelo aspecto seco, que esse tipo de bioma tem, tá? Então, esse aspecto seco, ele dá essa aparência esbranquiçada a esse bioma. Ela tem um solo raso, é rica em minerais, mas ela vai conter pouco humus. Por quê? A taxa de decomposição vai ficar prejudicada pela alta incidência solar. Além disso, pelo solo possuir muita areia e também muitas rochas, pedaços, fragmentos de rochas, isso impede com que a água escoe com facilidade. Então, fazendo com que as plantas sempre estejam dependentes de água. Além disso, a vegetação dessa região será composta predominantemente por plantas que são acostumadas a esse tipo de situação extrema. Nesse caso, elas vão possuir 2 modificações. A primeira dessas modificações é que elas terão folhas transformadas em espinhos, tá? Então, o espinho, ele impede a transpiração da planta, ele impede que ela perca água para o ambiente e, além disso, elas vão possuir raízes profundas. Então, um cacto, por exemplo, que tenha 30 centímetros, 1 metro de altura, ele tem 3, 4 metros de raiz, para que ele consiga alcançar o lençol freático mais próximo e ele consiga a sua reserva de água constante. O solo dos campos, ele é muito sensível à erosão devido a essa baixa quantidade de nutrientes. Ele é muito utilizado para pastagens, então ele é encontrado ali na região do centro-oeste e do sudeste. Ele está passando por um processo de savanização ou então de arenização. O que isso quer dizer? Ele está se transformando em uma savana brasileira. Então, daqui a algum tempo, nós teremos a nossa savana brasileira. Tá? Então, ele é composto principalmente por gramíneas, as árvores de médio e de grande porte,
que vão estar presentes nessa região são árvores espaçadas, né? Então, elas estão bem longe uma da outra. O solo do Pantanal é muito fértil devido a essa alta taxa de decomposição que a água vai fornecer para esse tipo de solo. E as plantas que vivem nessa região são plantas que são acostumadas a esse período de seca e esse período de enchente. Então, elas vão possuir raízes aéreas que vão retirar do ar o oxigênio que elas precisam para sobreviver. Além disso, além de ter as raízes aéreas, elas serão plantas que serão maiores, plantas mais altas, para que elas consigam sobreviver aos períodos de enchente. E, por fim, nós temos o solo do cerrado. O cerrado, ele terá uma cor vermelha, ou vermelha amarelada. Ele é permeável e drenado, mas a quantidade de matéria orgânica que esse solo vai possuir é baixa. E por conta do clima seco, a taxa, né, de decomposição e de formação de humus, ela é muito lenta. Além disso, as plantas do cerrado vão possuir uma característica interessante. Elas são baixas, são retorcidas e elas têm uma aparência ressecada. Para finalizar, vocês farão uma leitura complementar da página 94. Aqui, essa leitura complementar, ela vem explicar justamente o porquê dessas plantas do cerrado terem essa aparência. Que característica o cerrado vai possuir para que ele tenha, né, esse tipo de comportamento que vocês verão durante a leitura, tá bom? Então, olha só, o cerrado, ele é o único bioma brasileiro, né, que sofre o processo de autocombustão, né? Só adiantando, só dando um spoiler aqui para vocês. Tá? Então, ele tem um processo de autocombustão. Ele se queima, né? Ele pega fogo espontaneamente, tá? Então, façam a leitura dessa página 94 e aí na próxima aula a gente discute, tá bom? Então, bom dia, gente!